Fala galera, beleza? Tá começando mais um Papuzine e hoje é dia de a gente falar de um dos relançamentos aí mais importantes do ano dos quadrinhos, eu tenho certeza disso, que é Black Hole, do Charles Burns, relançado aqui no Brasil pela Dark Side. Então é isso aí, bora comentar um pouquinho sobre esse quadrinho, espero que vocês gostem desse vídeo, bora lá, solta a vinheta. Então pessoal, Black Hole é um quadrinho aí do Charles Burns, que é um dos principais quadrinistas da cena underground americana e mundial. Isso aqui foi primeiro publicado em 12 partes, de 1995 até 2005. Aí as primeiras 4 edições foram lançadas pela Kitchen Sink Press e depois a Fantagraphics republicou essas 4 edições e lançou as restantes. E em 2005, uma outra editora chamada Pantheon Books publicou em volume único Black Hole. E aqui no Brasil, primeiro foi lançado em 2 volumes pela Conrad e agora em 2017 a Dark Side traz pra gente esse material de novo nessa edição caprichada, cara, capa dura, muito bonita, no estilo aí dos quadrinhos que eles publicam por aqui. Então, Black Hole não é um quadrinho aí tão fácil de se falar sobre, de se resumir, só que eu vou tentar aqui fazer o meu melhor, beleza? Mas eu também não vou entrar em tantos detalhes assim da história, depois vocês vão entender por quê. Black Hole se passa no subúrbio de Seattle, nos Estados Unidos, nos anos 70. A gente acompanha um grupo de adolescentes que acabaram de se formar no high school, eles estão ali naquela transição para a vida adulta, e na história tem uma doença que é transmitida através de relações sexuais, também da troca de saliva, que se espalhou entre esses jovens. É uma doença que ela se manifesta de uma maneira bem bizarra, através de mutações no corpo. Então tem ali a personagem que perde a pele, que ela troca de pele. Tem um personagem que tem uma boquinha no pescoço, que é uma parada mega bizarra. Tem personagens que tem mutações no rosto. E tem também ali, deixa eu ver outro exemplo. Tem uma personagem, por exemplo, que tem uma cauda. Enfim, essa doença se manifesta dessas várias maneiras. E é dessa forma que Black Hole se vende por aí. Se você for ver a maioria das resenhas, a maioria dos comentários são em função disso. É a maneira que atrai os leitores. Esse lance dessa doença, com essas mutações e tudo mais. Só que Black Hole vai muito além disso. As relações entre esses personagens são muito interessantes. A gente acompanha 4 personagens principais. Alguns outros surgem ali na história e acabam sendo também decisivos na história. Mas a gente acompanha principalmente esses 4 personagens e todos os seus problemas e conflitos. E nesses problemas a gente vê desde relações com a família, abuso de drogas, dificuldade de realmente ingressar na vida adulta, dificuldade de se encontrar, também dúvidas e pressão em relação ao sexo, as primeiras relações sexuais e tudo aí que envolve esse tema. O lance de não conseguir se encontrar, de não conseguir se encaixar. Inclusive um parêntese aqui, porque no quadrinho mostra que um grupo dessas pessoas que tem essa doença, desses jovens que tem essa doença, que estão ali bichados, como disse a tradução em português, que eu achei muito bacana, inclusive, esse termo aí que eles colocaram. Um grupo dessas pessoas vive isolada. Vive na floresta ali, eles moram meio que separados dos outros. Então é uma metáfora para tudo isso aqui que eu falei também. Inclusive muito se discute, qual foi a intenção aí do Charles Burns em inserir essa doença na história. Eu acho que a primeira interpretação que a maioria das pessoas faz, e inclusive a minha interpretação foi essa, de fazer uma relação ali com a AIDS, que viria a se espalhar anos depois da época que se passa aqui o quadrinho, dos anos 70. E eu não acredito que seja uma interpretação errada, porque é aquele negócio, quando o autor coloca a obra no mundo, tá sujeito a várias interpretações. Então eu acredito que sim, tem um pouco disso, é uma interpretação válida, mas o próprio Charles Burns já comentou que na verdade ele quis mais fazer uma relação, uma metáfora com essa transição para a vida adulta. Então as dúvidas, os desejos, os medos, enfim, todas as dificuldades que um adolescente passa nesse momento aí da vida, é como se fosse uma manifestação física de uma maneira bizarra, dessa maneira aí com essas mutações, é como se fosse uma manifestação física de tudo isso. E cara, a maneira como o Charles Burns conta essa história é sensacional. Ele vai fazendo ali o uso de flashbacks o tempo todo, tanto flashbacks como ele mostra sonhos e alucinações ali dos personagens que dialogam com o momento que eles estão vivendo mesmo
na história. E ele também vai revezando ali entre os personagens. Tá contando a história de um, depois corta pra outro. E isso é uma maneira de te deixar muito preso na história. Pelo menos aconteceu isso comigo. E os personagens são muito bem trabalhados. Cada um tem ali os seus problemas e cada um tá passando por uma dificuldade diferente. E eu acho que a minha personagem preferida aqui é a Chris. Que se eu pudesse dizer quem é o protagonista da história, eu diria que é ela. Mas enfim, isso aí também cabe à interpretação de cada um. Só que é uma personagem que foi muito bem trabalhada. Pra mim é a minha personagem preferida no quadrinho. E cara, os desenhos do Charles Burns são lindos. Ele consegue trabalhar de uma maneira incrível aí o preto e branco, as sombras. É realmente foda o que ele consegue fazer aqui. Só que eu confesso que teve alguns momentos ali que eu tinha uma dificuldade de distinguir qual era o personagem entre dois personagens principais, dois dos homens que são os personagens, são dois dos personagens principais aqui da história. No começo ali eu tinha uma dificuldade quando mudava de um pro outro, eu não sabia quem era quem. Só que aí depois você percebe qual é a diferença, que no caso é uma barbicha assim e tal. Aí você percebe, você consegue levar bem a história. Essa é a única coisa que eu tenho pra reclamar, assim, do quadrinho, que eu tive um pouco de dificuldade de distinguir quem era quem, mas enfim, passando isso, é só alegria não, né, porque enfim, o quadrinho é meio pesado, só que é uma história muito boa, cara, com certeza um dos melhores quadrinhos que eu li em 2017, eu nunca tinha lido Black Hole, então eu tive essa oportunidade de ler agora com esse relançamento da Darkseid. Então, cara, acho que é isso, né? Acho que eu não vou entrar mais em detalhes e falar sobre a história. É um quadrinho, uma leitura muito boa mesmo. Eu entendo porque é um dos quadrinhos mais elogiados do mundo, de todos os tempos aí. E eu sempre fico nessa pressão de saber, putz, será que é tudo isso mesmo? Quando é uma obra mega elogiada assim. Só que eu entendi, é realmente um quadrinho muito bom. Então eu vou ficar por aqui, porque essa semana mesmo ainda sai mais materiais sobre Black Hole aqui no canal, porque eu filmei um bate-papo aí com o Ramon Vitral, do blog Vitralizado, e também o Bruno Dorigatti, que é o editor da Darkseid, que eu já conversei com ele aqui, tem vídeo aqui no canal. E, enfim, eles falam um pouco mais sobre Black Hole e também sobre um outro quadrinho que tá ali, que é o Creepshow, outro lançamento da Darkseid. Então eu fico por aqui, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Então é isso aí, pessoal, Black Hole do Charles Burns. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esquece de se inscrever no canal, não esquece de compartilhar esse vídeo se tu já leu Black Hole, se tu gostou do vídeo, se tu tá curioso para ler esse material, compartilha aí com teus amigos que gostam de quadrinho. Não esquece também de procurar o Instagram e o Facebook do Papuzine, tá tudo aqui embaixo. Então é isso aí, pessoal, valeu, até a próxima.